Olá, meus lindinhos, minhas lindinhas, estamos aqui reunidos com o propósito de refletir sobre o Evangelho de Jesus. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, alguém do CETRELV vai acolher você com um fraterno abraço. Sou a Margarete, voluntária deste pontinho de luz, o CETRELV, um espaço governado por Jesus. Por favor, se você desejar, sentir-se à vontade, né? Seu remédio ou a água pode, no decorrer deste assunto, serem fluidificados pelos amigos espirituais, onde raios de amor em formas de bênção cairão sobre eles. Tudo para a sua melhora física e espiritual. E se você puder, faça o Evangelho no seu lar. Devo avisar que no CETRELV, nosso hospital espiritual, tudo se inicia com a retirada de senha de atendimento fraterno. Todas são gratuitas, porém limitadas. Aos sábados, a partir das 13 horas e nas quartas-feiras, a partir das 17 horas. A nossa casa realiza cursos em diferentes dias e horários. Pode ser semanal, quinzenal, online, presencial. E aquele curso de desenvolvimento mediúnico, que é a nossa apostila, inclusive no primeiro e terceiro domingo do mês, em parceria com Miami. E também nós colaboramos com instituições sociais, como a Árvore da Esperança e a da GAAN, que é o Grupo Assistencial Alvorada Nova. Temos um doce cantinho, onde toda a renda é para o Grupo Alta de Souza e Kenzo, que são nossos mentores dos kits de enxovais de bebês. E se você tiver interesse, pode também comparecer nas aulas de crochê. Bom, assim iniciaremos mais um estudo sobre o mito do Evangelho. Fique o mais confortável possível, conforme diz Miramês, por João Nunes Maia, nesse livro aqui, ó, Saúde. Faça um relax necessário, soltando seu corpo, sua cabeça, dando ordens mentais aos seus membros. Relaxe os braços, pernas. Cria uma aura de tranquilidade. Respire harmonia e amor e, se puder, feche os seus olhos. Pense em Jesus. Observe sua respiração, que entra, que sai. Inspire profundamente, expire muita gratidão. Mais relaxados, conectados, abra seus olhos e vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livre-nos de todos os males. Vamos rogar eflúvios de luz e o acolhimento de nossas necessidades, que a paz de todos nós possa ser alcançada. Obrigada a Deus, aos meus amigos, mentores, meu anjo guardião, pela permissão deste trabalho, que eles me ajudem a realizá-lo. Que Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual do CETRELV, amigo dos humildes e dos enfermos, junto com o nosso saudoso e querido irmão Melo, atue em nossas mentes, nossas células, sistemas e organismo, nos fortalecendo. Sintonizados nessa vibração amorosa, vamos à leitura de hoje. Hoje a reflexão é sobre o ponto de vista. É o capítulo 2, tá? Meu reino não é deste mundo, itens 5 a 7. O livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. A tradução que eu vou usar é do Herculano Pires, José Herculano Pires, tá bom? Bom,
para começo de conversa, né? O que será que significa o meu reino não é deste mundo? Isso está lá em João, capítulo 18, versículo 46. Você acha que nesse mundo maravilhoso só a terra é habitada? Né? Vamos estudar e saber isso. Quem não, pelo menos uma vez, não ouviu esta famosa frase, né? Meu reino não é deste mundo. Se você ler o início desse capítulo que nós vamos ler, que está no Evangelho, capítulo 2, ele começa assim. Tornou Pôncio Pilatos a entrar no pretório. O que é pretório? Era uma tenda do general ou a residência do governador romano. Hoje, digamos que são as salas de audiência dos tribunais. Então Pilatos chamou Jesus e disse-lhes: Tu és rei dos judeus? E Jesus respondeu-lhe: Tu os dizes que eu sou rei. O meu reino não é deste mundo. Meu reino não é daqui. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Esse dogma pode ser considerado o ponto central do ensinamento de Jesus. Representa, segundo a visão espírita, a sabedoria da vida espiritual e moral sobre a vida material, certo? Indica que Jesus não veio exercer poder terreno, mas implantar um reino de paz e verdade, focado na eternidade e no progresso das almas, da nossa própria alma, certo? Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura. Ele representa em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Se você puder ler o livro A Gênese, esse aqui, ó, tá? Capítulo 1, a parte que fala de caracteres da revelação espírita. Você vai encontrar a seguinte frase. Espera um pouquinho que eu separei. Olha só que coisa linda. Enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará. Isso também está em João 14, 16 e Mateus 17, né? Por isso que nós estamos aqui, estudando o Evangelho. O que é o Evangelho? É o Consolador. E vamos estudar hoje o ponto de vista, tá? O que é o ponto de vista? Ele está dentro desse capítulo, é um item, tá bom? Bom, deixa eu ler algumas das partes dos textos do Evangelho, iniciando no item 5, e assim vamos estudar o que ele, o mestre querido, muito amado, nos fala, tá bom? Olha só. Instruções dos Espíritos, não, essa não. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo, o ponto de vista, item 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Como nós temos encarado a vida terrena? Para aqueles que se colocam pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem. Uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência. Nós temos tido paciência para enfrentar as coisas dessa vida, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. Então, sempre
E depois da guerra vem a bonança. Nós temos que ter esta esperança e essa paciência. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Significa que ao desencarnarmos, vamos estar cara a cara com a verdade, vamos saber das coisas, né? Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele quem? Nós, homens, encaramos as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Ai, meu Deus, né? Seria bom que nós estivéssemos nessa fase, né? Tivéssemos essa calma, essa esperança. Bom, pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Então, nós ficamos envolvidos com esse trabalhar, ter, fazer, acontecer, né? Então, o homem se concentra todos os seus pensamentos na vida terrena, incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele se porta como uma criança que nada vê, além dos seus brinquedos, e tudo faz para os obter. Nós adultos, que vemos uma criança querendo muito um brinquedo, né? Deve ser como o Papai do Céu nos vê na terra querendo as coisas terrenas, né? A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima. Quantas vezes, né? A gente vê cada situação que a pessoa é vítima, por exemplo, esses golpes, essas coisas horrorosas que as pessoas são capazes de fazer com outro ser. Você deseja o que o outro tem, mas você não trabalhou para aquilo que o outro tem. Você só acha que você pode passar a perna e aprontar e fazer. Você vai, quando chegar lá no outro lado, responder sobre isso, né? O orgulho ou a vaidade ferida são tantos outros tormentos, né? Que ficam nos agoniando, que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tudo isso é sobre o ponto de vista da vida terrena, mas Jesus nos quer nos falar sobre o ponto de vista da vida espiritual. Já de início disso tudo que eu li, eu peço que vocês leiam a questão 625 e a 626 desse livro aqui, ó, do livro dos Espíritos. Aqui vocês vão encontrar, peraí, questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem como guia e modelo? Claro, o mais perfeito é Jesus, o homem que estava animado de Espírito Divino. E você acha que as pessoas antes de Jesus tinham conhecimento das leis divinas? Várias pessoas passaram pela Terra falando de leis divinas, que foram proclamadas em todos os tempos. Eu até vou contar umas coisas aqui bem bonitinhas para vocês que para estudar esse capítulo, eu vi, achei muito legal. E se você pegar o livro O Consolador, esse livro aqui, ó, que lá na nossa casa tem aula online e presencial, na questão 289, cita que muitos espíritos em evolução na Terra ou nas esferas mais próximas da Terra, já sentiram e viram e presenciaram e estiveram com Jesus. Lembra do Saulo, antes dele ser Paulo? Chegou até a ficar cego temporariamente, mas teve um colóquio com Jesus, né? Ouviu, né, as falas de Jesus. Também há um encontro marcante dos estigmas de São Francisco de Assis,
durante seu jejum lá de 40 dias, lá no Monte Alverne, em Toscana, na Itália, lá em 1224, mais ou menos, não sei, também teve seu momento com Jesus. E a Santa Teresa d'Ávila? Teve uma contemplação rara. Tem um livro dela de 1577 que chama Castelo Interior ou As Moradas, é alguma coisa nesse sentido, que descreve a união da alma com Deus, onde ela fala dos estágios da alma até a união mística, né? Só nós que estamos aqui pesquisando, lendo, estudando sobre o assunto podemos compreender essas colocações. É legal a gente seguir uma linha de pensamento e estudar para compreender esses fatos, tá? Agora, havia muita lei que na verdade só eram humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Agora, as verdadeiras leis divinas e naturais só Jesus revelou, envolvendo elementos da doutrina moral. Ele dizia: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos o lugar. Será que estamos preparados para estar lá cara a cara com ele e ser recebido por ele? Jesus nos convida a deixar nosso ponto de vista da morada terrestre, desse corpo transitório, para nos projetarmos a outras infinitas moradas. Jesus se refere ao fim a que se destina a humanidade. E nós, humanidade, somos como as estrelas do céu, se perdemos na imensidade. Pensa nisso. Há muitas moradas na casa do meu pai. Nesse capítulo cita também que, sob o ponto de vista da vida terrena, onde nos encontramos, tudo se agiganta em nosso entorno. Se você está na cidade, andando por aí, vê tudo grande ao seu redor. Você fala: nossa, que edifício lindo, nossa, que monumento, nossa, que pessoa poderosa. Mas se você sobe em uma montanha, começa a perceber de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte da terra. Que poderosos e operários são da mesma estatura. Claro, isso se encararmos a nossa vida como a vida além da vida. Quanto mais acima espiritualmente estamos, mais enxergamos melhor e deduzimos as coisas de maneira mais concreta. Vamos constatar que o que passamos por aqui, verdade, chega a ser dolorido, chega a ser triste, dá umas angústias no coração, como a gente falou no texto. Porém, estudando Espiritismo, ele que dá essa amplitude aos nossos pensamentos, que abre em cada um de nós novos horizontes, nós vemos que o Espiritismo nos mostra que essa vida é um elo do conjunto grandioso e harmonioso da obra do Criador. E explica, o Espiritismo explica o que é inexplicável, muitas vezes, tá? O instante que passamos sobre a Terra não é único, não é frágil, é de aprendizagem e evolução espiritual. Se você ler também os prolegômenos, tá? Do início do livro dos Espíritos, deixa eu mostrar para você onde que ele está, bem no comecinho. Se você ler isso aqui, você vai perceber uma coisa muito interessante. Esse aqui, ó, tá? Se você ler isso daqui, bem no início do livro, está anunciado que as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo fazem parte da natureza das coisas, que é chegado o tempo marcado pela providência, tá? Não importa a tradução, esse aqui é do Mateus R. de Camargo, a tradução, o Livro dos Espíritos. Não importa a tradução, vai ter esse início dos prolegômenos, né? Que seria a tarefa de Kardec, digamos assim, né? E vai ter e vai falar
que o mundo corpóreo faz parte da natureza das coisas, que é chegado o tempo marcado pela providência. Para todo mundo saber que uma pessoa médium sabe das coisas e recebe mensagem, e nem por isso ela é uma pessoa fora do contexto, tá? No livro O Consolador, de novo, esse aqui que nós temos lá, ó, leia a questão 290. Observe que podemos reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica de suas palavras, como sementes divinas que desabrochariam mais tarde. E é o que está acontecendo agora, está na época de mudarmos de... Deixa eu abaixar um pouquinho o som. De mudar de provas e expiações para o mundo de regeneração. Os homens, ao tempo de Cristo, você acha que teriam compreendido isso? Não, não teriam. Quem compreendeu, dominava as pessoas que não entendiam. Até hoje ainda há dúvidas. Tem pessoas que falam, eu não vi ninguém veio falar comigo. Mas observe que você conhece alguém que recebeu algum recadinho, certo? Por isso que Jesus reservou este conhecimento para outros tempos. E Kardec, o codificador, trouxe isso para nós, tá bom? Então, os pontos de vista significa que a interpretação de uma situação, fato ou opinião, varia conforme a perspectiva das crenças, das experiências ou o referencial de cada pessoa. Tá bom? Bom, era isso que eu teria para falar para vocês do capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, o item 5, 6, 7, tá? Mas eu gosto de contar historinhas do Chico que ratificam as coisas que eu leio no Evangelho. E tem duas historinhas do Chico que vai corroborar com o que eu contei. Tem uma historinha que chama Temporária Separação. Em 1920, o pai do Chico, o João Cândido Xavier, levou o Chico para um padre e falou com ele para ele ser mais exigente no confessionário com o Chico, porque o Chico vivia falando que conversava com gente morta, olha só. E principalmente que ele conversava com a Dona Maria João de Deus, que era sua mãe, que já tinha desencarnado em 1915. Bom, aí o padre fala para o Chico, não, meu filho, ninguém volta a conversar conosco depois de morto. Pode ser até que o demônio está te perturbando, Chico. Bom, ele fica muito triste, porque ele fala, não, eu conheço a minha mãe, era minha mãe que vem falar comigo, mas não adiantou, né? O padre deu uma porção de Ave Maria, de Pai Nosso, para ele ler e tal, que não podia mais ele falar com a mãe dele. Ele chegou em casa, ele tinha uma madrasta, depois dele passar por diversas horrorosas, ele estava com a madrasta Dona Cidália, que tinha um carinho muito especial por ele. E ele chegou em casa chorando, depois que conversou com o padre, e a Dona Cidália falou para ele, meu filho, se é realmente sua mãezinha que vem conversar com você, naturalmente é porque Deus permite, querido. Quando sua mãe conversar com você, não conte para ninguém. Fica quietinho, que se quiser contar para mim, pode. Mas não fique brigando, tendo confusão com as pessoas, meu querido. Aí a mãe do Chico apareceu para ele, abraçou, falou, filhinho, obedeça ao vigário, obedeça seu pai. Eu vou ficar um tempo sem aparecer para você estudar, aprender a ler, depois eu volto. Aí ela voltou de novo em 1927. Ficou 7 anos sem ver. E ela apareceu também para ele amadurecer a vidência dele, porque ele estava ainda muito criança e ele precisava se familiarizar com o serviço mediúnico, a qual no futuro depois todos sabemos que ele se entregou de coração. Agora, essa é a história 29 do livro. Tem a história 30 que diz o seguinte, que de 1920 a 1927, Chico não conseguia mais falar com a mãe dele e tal.
Mas a irmã dele ficou muito doente. Só que nesse período, ele terminou o curso primário, né? No grupo escolar São José, lá em Pedro Leopoldo, né? Mas ele continuou muito tempo com as perturbações noturnas, depois de dormir, caía em transes, perambulava pela casa, falava em voz alta, dava notícias das pessoas que sofriam. Era uma situação, meu Deus do céu. Quem já teve alguém em casa que não sabia o que é espiritismo, deve passar por situações horrorosas. Bom, como a irmã dele ficou doente, tinha um casal, amigos do pai do Chico, que foi lá e fez uma sessão mediúnica para ajudar a irmã do Chico. E em cima da mesa tinha 2 livros. Quem adivinha que livro que era? O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, a Dona Maria João de Deus comparece, grava uma mensagem aos seus filhos presentes e reporta-se a cada filho. Olha, imaginou que coisa maravilhosa se a mamãe de cada um de nós que está lá, se Deus quiser, no além, no bom, no melhor, né? Comparecesse e gravasse para nós, né? Meu Deus, como isso seria bom, né? Mas, de maneira particular, ela se dirige ao Chico e fala: filho, olha, junto a esta mesa há 2 livros na sua frente. Estes são os tesouros de luz que eu peço para você. Cumpra seus deveres e estude esses 2 livros, que aí Deus permitirá, a bondade divina permitirá mostrar a você os seus novos caminhos. E foi, de fato, o que aconteceu. Agora você imagina uma coisa dessa, né? O Chico necessitou estudar e se preparar para ter o seu próprio ponto de vista. Pense nisso. E nós, cada um de nós, que devemos fazer? Como se preparar para essa jornada? Bom, aqui eu vou terminando, indo para os finalmente dos meus comentários. Espero que os comentários aqui realizados façam que possamos observar que o Espiritismo expande o nosso pensamento e abre novos horizontes em nossa mente e nos ajuda a compreender pelo ponto de vista de Jesus que esse instante que passamos sobre a Terra, como já citei, não é sinal somente, senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Afinal, não somos um ser material que tem espírito. Somos um espírito que temos um corpo, esta matéria. Pense a este respeito. E vamos estudar. Frequente o CETRELV, que lá tem muitos cursos para aprendermos muitas coisas interessantes. E antes de terminar, eu vou ler um pequeno trecho do poema da nossa mentora do grupo dos enxovais de bebês. Essa aqui, ó, a Alta de Souza, do livro Cânticos do Horto, do Milton Miquio Rata, irmão querido do nosso Minol. E eu vou ler, eu deixei aqui marcadinho, pequenos trechos, né? Porque eu já estou olhando aqui a hora, tá? Eu vou ler o trecho da página 61, Feridas Abertas. As lágrimas que te brotam na face têm a fonte no coração ferido. Por meio dela, a alma depura feridas abertas ainda sem cura, mas que serão curadas. Tenha calma, tenha paciência, pense, imagine um mundo espiritual. Este é o nosso grande caminho, ok? Então vamos concluir e solicitar aos amigos espirituais as fluidificações das nossas águas, cada qual com a sua intenção. Pedimos, Jesus querido e amado,
Pedimos aos benfeitores que derramem, por favor, sobre nossas solicitações o orvalho do plano divino, magnetizando cada líquido com raios de amor, paz, fluidos curativos, calmantes e equilibrantes. Tudo para o nosso equilíbrio físico e espiritual, que ao beber desta água, uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênçãos, entre no seu organismo e realize, se for para o seu merecimento, os seus desejos. Em gratidão por esse momento, pedimos, Jesus, abençoa o nosso lar, o lar daquele que está vendo hoje, no dia exato, no lar daquele que vai ver depois pela internet. Abençoa, Jesus, aqueles que estão em provas e expiações educativas. Abençoa as casas de caridade, abençoa o CETRELV, todos os seus dirigentes, trabalhadores, assistidos, voluntários, estudantes. Abençoa as crianças desamparadas, solitárias, os órfãos. Abençoa as grávidas, os idosos, os encarcerados. Abençoa quem está acamado. Abençoa os bebês, meu Deus do céu. Muitas vezes em neonatais, em locais, UTIs de hospitais. Abençoa as pessoas que estão em algum tratamento, seja quimioterapia, radioterapia ou em recuperação de alguma cirurgia. Jesus amado, Jesus queridos, amigos espirituais, abençoe e dê força às pessoas que estão se recuperando de algum mal, de alguma coisa que ainda não foi descoberta, mas que os médicos colocarão a sua mão e vão descobrir. Abençoa os orfanatos Agaã, a Árvore da Esperança. Jesus querido e amado, abençoa este planeta, que não é o único que existe, mas nos abençoa. E abençoa os dirigentes de nações, para que cultive a paz. E finalmente, Jesus, fluidos curadores, equilibrantes de paz e de amor, por nós. Nos abençoa com saúde, com paz e nos coloque, Jesus, nas palmas de suas mãos. Lembre-se, meu lindinho, minha lindinha, esta é a sua melhor versão. E o Marco Mayuri, lá no Núcleo Espírita Meditação e Caridade, sempre diz, né? Por trás de cada aflição existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. Agradeço a alma querida que me ouve, que me observa, a permissão de estarmos juntos até agora. E para esse conteúdo chegar ao maior número de corações, eu te peço, por favor, dê um joinha. Continuem a se cuidar. E um até breve, se Deus nos permitir. Uma saudação franciscana de paz e de bem para todos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada, viu? Beijos.